Campina Grande, 11 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia do Arquiteto e também do Engenheiro Agrônomo. Parabenizamos a todos os profissionais, arquitetos e agrônomos. Dentro de instantes, ouviremos o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra sobre o tema recomeçar. Estamos terminando o ano e provavelmente devemos reprogramar a nossa vida para o ano novo que se aproxima. Você também ouvirá dentro de instantes a primeira parte do nosso estudo sobre a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses. Estamos na reta final da conclusão do estudo desta carta, portanto, continue conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre recomeçar. A Bíblia, a palavra de Deus, é eloquentemente clara em nos informar que temos fraquezas, muitas fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Isso significa que não há homem, mulher que não pequem. Temos falhas. Alguns erros que são deliberados, outros são até inconscientes. Falhamos, fracassamos tantas vezes. Porém, o Deus a quem servimos e amamos, o Deus de toda graça, está sempre pronto a nos perdoar, sempre que nós recorremos a Ele com o coração quebrantado e arrependido. Na verdade, a vida é feita de recomeços e recomeços. Deve ser assim, dentro de casa, por exemplo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Deve ser assim nos nossos relacionamentos. A palavra de Deus chega a dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que Deus está dizendo na sua palavra é o seguinte: ainda que você tenha caído, ainda que você tenha ido ao chão, ainda que você esteja sofrendo hoje as agruras das consequências das suas escolhas erradas, dos seus pecados, há esperança ainda para você. Há perdão para você. Há restauração para você. Há a possibilidade do recomeço. A questão não é se desesperar. A questão não é endurecer o coração. A questão não é dizer, bom, agora não tem mais jeito para mim. Sempre que existir um coração quebrantado, Deus nunca vai rejeitar esse coração quebrantado. Talvez você está aí cansado, estressado, desanimado, até pensando em jogar a toalha. Desistir da sua vida, desistir do seu casamento, desistir da sua família, desistir do seu país. Eu quero dizer a você, há esperança. Um dia o pródigo que saiu de casa e dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta, passou a cuidar de porcos e a ter necessidades básicas, até o momento que se lembrou do pai, da casa do pai, onde havia pão com fartura, e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando ele retornou, o pai correu para abraçá-lo, para beijá-lo, trazendo-lhe roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo, e fez uma grande festa de recepção. Sabe por quê? Porque há a possibilidade do recomeço, do perdão, da restauração, da restituição. Não fique prostrado. Levante a cabeça,
Põe os pés na estrada, volte para os braços de Deus, volte para a sua família, volte para aqueles princípios que governaram a sua vida e abençoaram o seu coração. Porque hoje eu preciso, com todas as letras, lhe dizer: hoje é dia de recomeço. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 28. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Saudai, irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Vamos orar ainda. Senhor amado, pedimos-te em nome de Jesus, derrama luz em nossas mentes, em nossos corações, para que através da transmissão, estudo, exposição da Tua Palavra, nós possamos assimilar bem todo o conteúdo desta epístola que hoje concluiremos. Abençoe aqueles que estão presencialmente, pedimos-te por aqueles que não puderam comparecer, que estão em casa, que o Senhor possa assisti-los de igual modo como a nós outros aqui. Nós te pedimos, agradecidos, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos dar o título ao nosso estudo de hoje, que aliás é a conclusão de toda a carta, conforme eu já disse, e eu quero dar como título para aquilo que vamos tratar hoje, recomendações essenciais para a igreja. Recomendações essenciais para a igreja. E eu gostaria de dizer aqui introdutoriamente que quando nós escrevemos uma carta e nos dirigimos a alguém, geralmente a gente tem a preocupação de fazer a introdução da carta. Naquela mesma carta a gente vai, depois de introduzirmos, fazermos a exposição do conteúdo do que nós estamos pretendendo transmitir para aquela pessoa a quem endereçamos, a quem nós nos dirigimos, ou a quem foi endereçada a carta. E a gente lá no finalzinho a gente faz a conclusão, não é assim? Todo livro que você lê, todo livro que o autor produz, ele faz lá a introdução, o prefácio, depois ele desenvolve toda a temática, seja qual for o assunto, seja qual for o tema, ele descreve, ele levanta argumentos, ele apresenta tese, e lá no finalzinho ele faz a conclusão. É assim que acontece. Se você for assistir um seriado, seja um filme, seja o que for, você vê lá também esse mesmo modo de apresentar do autor, seja de uma novela, seja de um filme, seja de uma obra literária. Ele faz a introdução, descreve ou discorre todo o conteúdo e no final ele faz a conclusão. Então não foi diferente assim na carta aos Tessalonicenses. Aliás, todas as epístolas, tanto escritas pelo apóstolo São Paulo, quanto as que foram também escritas por Pedro, João, Tiago, todas elas, Hebreus, introdução, desenvolve o assunto e lá faz a conclusão. Assim também um sermão. O pastor, quando vai apresentar um sermão, um estudo bíblico, ele tem a introdução, tem a temática, tem a tese e tem a conclusão. É assim que funciona. Então não foi diferente com relação a esta epístola. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está tratando, no capítulo 1 ele faz a introdução e dos versículos seguintes ele vai discorrer sobre o assunto que era um problema existente na igreja de Tessalônica, ou em Salônica hoje. Muitos cristãos estavam preocupados, apreensivos, porque é que Paulo estava tratando, a despeito
de tanto sofrimento que eles estavam passando, perseguições na época do Império Romano. Muitos cristãos eram presos, martirizados, alguns eram mortos, perseguidos, e eles julgavam que estava se aproximando o grande dia do Senhor, a grande tribulação, e alguns que haviam morrido, alguns até torturados e mortos por causa do nome de Jesus, eles estavam questionando isso. Ele fala no capítulo 2, capítulo 3, e alguns estavam preocupados como era que ficaria a situação desses que haviam morrido quando Jesus voltasse. Então ele está tratando disso tudinho, e no finalzinho, no capítulo 5 principalmente, que o pastor Antônio Júnior fez os 2 estudos as semanas passadas, ele vai fazer isso que nós estamos dando como título: recomendações essenciais para a igreja. E nesses versículos 23 a 28, ele está trazendo o desfecho, a conclusão de tudo que ele vem discorrendo, desde o versículo 1 até o versículo 22, que foi estudado. Quantas recomendações Paulo fez aqui: orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso tudo foi tratado até a última quinta-feira. Então, nesses versos 23 a 28, repito, ele está tratando daquilo que era o desfecho, não é? Ele estava fazendo ali a conclusão, mostrando sobre como eles deveriam se comportar. Diga-se de passagem que essa epístola não foi escrita apenas para a igreja de Tessalônica. A gente vai ver lá nos versículos 26, salvo engano, é verso 27, que ele está dizendo que falasse e transmitisse aquela carta a todos os irmãos. Era para ser lida em todas as igrejas, era uma carta padrão, era uma carta modelo. E eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que há alguma diferença entre aqueles cristãos dos primeiros dias, primeiros séculos da igreja, que esperavam e aguardavam Jesus, comparando com nós que estamos vivendo nesses últimos dias? Vocês acham que há alguma diferença em relação à expectativa quanto à volta de Jesus, comparando eles com a gente? Há alguma diferença? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não há diferença nenhuma. Aquela carta, ela foi tão importante para aqueles dias, a igreja em Tessalônica, quanto é tão importante para nós em nosso dia. Tanto é que a gente está estudando estamos estudando hoje à noite, porque ela é válida também para os nossos dias. Ela tem a mesma importância, a mesma envergadura que houve para aqueles dias. Nós estamos vivendo situações semelhantes. Cristãos estão sendo perseguidos, martirizados em várias partes do mundo. Igrejas onde hoje estão sendo, na Índia inclusive, incendiadas, pastores sendo perseguidos, sendo ameaçados, sendo mortos, sendo torturados, cristãos sendo perseguidos. Não há diferença. A mesma expectativa que eles tinham, nós estamos vivendo hoje também. Graças a Deus que aqui ainda estamos tendo esse restinho de tempo, que podemos ter liberdade, como estamos tendo agora à noite, de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor, em transmissão online, mas isso em alguns países não é mais permitido. Então as mesmas perseguições, os mesmos enfrentamentos que a igreja naqueles dias passou, nós passamos hoje também. Então, ele está falando aqui de acontecimentos, foram registrados naqueles dias, e que no longo período, curso da história da igreja, enquanto a igreja estiver aqui como igreja militante, ela vai passar por tudo isso. E aí Paulo está falando, inclusive, logo aqui no início, né, que nós devemos estar prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui, inclusive no versículo 1 que nós vamos ver dentro de instantes. Então ele está falando da vinda de Jesus sobre 2 aspectos, que a gente já falou isso aqui também no decorrer desse estudo: harpazo e parousia. Harpazo é arrebatamento, abrupto, repentino, sequestro. E parousia, vinda de Jesus. Harpazo será invisível, a vinda do Senhor Jesus será no abrir e fechar de olhos. Parousia, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nós vamos ver hoje as considerações essenciais que Paulo descreve aqui nesses últimos versículos. Lembrando que seria a parte principal
do conteúdo de toda essa carta. Vale salientar que, do mesmo modo como aqueles cristãos precisavam de ter um certo lastro, uma certa orientação, um certo embasamento doutrinário quanto a aqueles acontecimentos, nós também precisamos em nossos dias, mais do que nunca. Então veremos as recomendações que Paulo faz, e é o que a gente vai ver a partir de agora. No versículo 23, continue com a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, continue com a sua Bíblia aberta. Você que está aqui, vamos ler versículo por versículo. Lembrando que os nossos estudos, ele tem um aspecto exegético. A gente não lê apenas por ler, a gente lê examinando o teor do assunto. Porque Paulo estava tratando desse assunto quando ele escreveu e disse: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo estava querendo dizer com estas palavras chaves deste versículo? Que eles se conservassem íntegros e irrepreensíveis, inclusive corpo, alma e espírito. Esse é um dos poucos textos na Bíblia que a gente encontra aqui a doutrina da tricotomia. O que é tricotomia, pastor? Isso tem alguma coisa a ver com tricô? Não, nada a ver. Existe a doutrina da dicotomia e a tricotomia. Dicotomia são aqueles que defendem que o homem é composto de alma e corpo, porque eles entendem que espírito e alma é uma mesma coisa. E aí por isso que eles defendem a doutrina da dicotomia. O homem é composto de alma e corpo. Porém, eu particularmente, à luz de um texto como esse, eu não posso aceitar que alma e espírito é a mesma coisa, porque Paulo faz aqui uma distinção muito clara. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique, e é Deus quem promove essa santificação na nossa vida. Ele proveu 3 meios pelos quais nós nos santificamos: o sangue de Jesus, a palavra e o Espírito Santo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, ele está falando de pneuma no grego, pneuma, espírito. Alma é uma segunda palavra também, que ela é traduzida como espírito, pneuma, e a alma, psique, e o corpo, soma. Então, pneuma, espírito, alma, psique, e corpo, soma. Isso no grego. São 3 palavras que traduzem bem. E Paulo jamais iria falar que alma e espírito é a mesma coisa. Não podemos aceitar, não é? Eu sou mais por aqueles que creem que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Isso nos lembra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade. E aí você diz: e Deus tem corpo? Ele se fez, ele tomou forma humana, forma corpórea, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus, foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, também composto de corpo, alma e espírito. Porém, meus irmãos, quando ele vem falando sobre este assunto, defendendo a tricotomia, que nós vemos aqui claramente, eu entendo que Deus é quem promove, Deus é quem estabeleceu meios pelos quais nós nos santificamos. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam conservados íntegros. E aqui está falando de integralidade, ou seja, é algo que não se mistura, que não se contamina, é algo que foi providencial. O próprio Deus providenciou um meio pelo qual nós nos santificamos e podemos nos manter de forma integral, integralidade. E ele diz ainda mais: também sejam irrepreensíveis. Se eu perguntar a você se você é uma pessoa irrepreensível, você vai dizer: pastor, isso é um absurdo o senhor perguntar se eu sou uma pessoa irrepreensível. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós estamos em Cristo,
E aqueles que estão em Cristo, que vivem segundo Cristo, se tornam irrepreensíveis, porque Jesus está tomando a minha posição diante do Pai. Então, diante de Deus, você e eu, em Cristo, somos vistos como pessoas irrepreensíveis. Nós nos revestimos de Jesus, por isso que Paulo diz: revestivos de Cristo Jesus. E é nele e através dele que nós nos tornamos pessoas irrepreensíveis. E Paulo está falando aqui: se tornem conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus em Cristo, cujo sacrifício foi consumado, satisfez plenamente a justiça de Deus para que nós fôssemos justificados. É a justiça de Deus em Cristo que me justifica e que me torna também irrepreensível. Cristo nos outorgou esse direito, Ele nos deu esse direito, esse legado é de Jesus. Não é porque eu sou um bom crente, não é porque eu sou um bom cristão, não é porque você é uma serva de Deus ou um servo de Deus muito dedicado, muito consagrado, que você se torna uma pessoa irrepreensível. Isso é legalismo. E nós somos irrepreensíveis, considerados e vistos por Deus irrepreensíveis em Cristo Jesus. E aí por isso que ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique. É Ele quem nos santifica em tudo, não é em alguma coisa, é em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A parousia, ou no caso, para nós que cremos no arrebatamento, o harpazo. E eu espero que você aplique isso ao seu coração, considerando que nós, irmãos, em Cristo, somos considerados, isso é muito importante, pessoas, como ele diz aqui, íntegras e irrepreensíveis. Quem pode dizer amém? No versículo 24, ele continua dizendo: fiel é o Deus que vos chama, o qual também o fará. Paulo aqui chama a nossa atenção para nós exercermos a fé genuína, fé verdadeira, fé autêntica, fé absoluta. Não é uma fé que você exerce como você exerce em qualquer outra coisa. Por exemplo, você diz assim: eu tenho fé que eu vou vencer na vida, eu tenho fé que eu vou passar no Enem, quem está fazendo a prova do Enem, eu tenho fé que vou ficar curado, eu tenho fé que vou sair dessa dificuldade, dessa crise pela qual você esteja passando. Essa fé, ela tem suas alternativas, mas quando você usa essa fé na pessoa de Jesus, é totalmente diferente. Essa fé é uma fé absoluta, só tem ela, só existe ela, não tem outra. É a fé em Cristo que Paulo está falando. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se você exerce essa fé, essa confiança, essa dependência totalmente em Deus, jamais Ele vai lhe decepcionar. Jamais você sentirá qualquer ameaça de se frustrar, ou de se sentir derrotado, fracassado. E ainda que aconteça algumas dificuldades, Deus vai transformar essas dificuldades em bênção para você aprender a confiar, depender dEle, seja qual for a circunstância. Então Paulo chama aqui a atenção para que nós exerçamos fé absoluta na justiça de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É interessante que Paulo não trata desse assunto somente nessa epístola, ele trata sobre esse mesmo aspecto da fé absoluta, dessa confiança que você deve depositar em Deus, em várias outras passagens. Nós vamos, por exemplo, encontrar Paulo falando daqueles que exercem essa fé positiva nas promessas de Deus, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Deus não é um homem para que minta, Ele não vai falhar, jamais falhou, jamais falhará dentre as suas promessas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Jeremias 1,12, a parte C diz: eu velo sobre a minha palavra para
a cumprir. Deus é fiel. Lá no livro de Números, no Velho Testamento, Deus já estava falando isso ao povo de Israel, o qual havia sido escolhido para confiar, depender dele e esperar somente nele no deserto, que não tinha supermercados, que não tinha feira, que não tinha lavoura para eles colherem fruto, que não tinha água para eles beberem, mas Deus fez sair da água, da rocha a água. Deus mandou codorniz, mandou maná, tudo Deus providenciou para ensinar o povo a depender dele, a confiar nele, esperar somente nele. E é por isso que lá em Números 23:19 nós encontramos o escritor sagrado Moisés dizendo: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Quem pode dizer amém? Então dependa de Deus. Eu vinha comentando agora com minha esposa, diante de tantas notícias desagradáveis, tristes e amargas, que causam amargura da alma no coração da gente. Se não fosse Jesus, se não fosse a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência em Jesus, nós estávamos aqui, meus irmãos, a ver navios. Mas o que nos faz firmes na rocha é confiar na palavra, nas promessas que Jesus deixou. Claro, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Eu tenho que estar estribado nessas promessas, eu tenho que confiar nessa palavra. Pode estar havendo o que houver, as ameaças, o que estiver acontecendo ao meu redor, mas eu tenho que estar firme nessas promessas. Por isso que Paulo diz aqui uma grande recomendação: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele prometeu e ele cumprirá. Ele falou e ele vai realmente honrar a sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? No versículo 25, então Paulo faz um pedido de oração. Ele estava terminando a carta. É como você às vezes escreve para o seu filho que está longe, para um parente seu, e lá no final você diz: olha, ore por mim, lembre-se de me incluir nas vossas orações. Paulo fez isso. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Quem era Paulo? Eu não tenho palavras para traduzir a biografia deste homem pós a sua conversão. Antes a gente sabe que ele era um terrorista, mas pós a sua conversão, ele se tornou um grande apóstolo, o maior de todos os apóstolos, um homem usado poderosamente por Deus, ungido de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus. Ananias disse: esse homem é um terror. Disse: vai, porque eu separei ele, eu farei dele uma bênção. Ele foi escolhido. E esse homem, embora fosse um homem cheio da graça de Deus, escreveu essas epístolas. Ele conseguiu traduzir os 4 evangelhos e fazer uma síntese dos evangelhos. A teologia que Paulo defende, meus irmãos, ela até hoje é estudada, até hoje ela é alvo de ser ser explorada, ser comentada, ser estudada, ser escrita por muitos em seminários, por muitos teólogos famosos em todo o mundo. Todos os pastores, os mais eminentes pastores hoje citam o apóstolo Paulo, como eu estou citando agora à noite, como um grande homem de Deus. Agora, este homem, ele tinha humildade para pedir oração por ele. Espero em Deus que você compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas vamos ficar devendo a continuidade desse estudo no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Devo lembrar a todos que no próximo dia 25 deste mês, a Igreja do Calvário estará realizando mais uma edição. Trata-se da 12ª edição sobre o musical natalino, o primeiro Natal como tudo aconteceu. Este ano, nós estaremos realizando um trabalho especial tratando sobre o Natal em forma de música, de adoração, de louvor ao Senhor Jesus, que é o anfitrião de toda essa festa. Lamentamos porque durante esses dias, muitas lojas, o comércio, muitas indústrias exploram esta festa do Natal, transformando esta festa num verdadeiro meio de explorar, de faturar, de ganhar muito dinheiro em cima do Natal.
Não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos para aqueles que estão conosco. É que você conheça o anfitrião desta festa, que é Jesus. Portanto, espero que você esteja conosco no dia 25 de dezembro, às 19h30, na Igreja do Calvário, para celebrarmos o primeiro Natal, como tudo aconteceu esse ano, em forma de louvor e adoração. Desejamos a todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.